Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia, continuando no reino plant. Não conseguimos finalizar na aula passada e a gente estava falando dos grupos, né? Falamos de pteridófitas, briófitas e pteridófitas. Então falta gimnospermas e angiospermas. Então vamos falar de gimnospermas. Quais são as características principais, né? As características gerais desse grupo? A palavra gimnospermas vem do grego, né? Gimnos, nu, e esperma, semente. Então quer dizer que semente nua. Então isso já é uma novidade evolutiva, né? Que briófitas e pteridófitas não possuíam sementes. Possuem raiz, caule, folhas e sementes. Lembrando que não tem flores e nem frutos. E também apresentam vasos condutores de seiva, né? Uma diferença entre as gimnospermas com as pteridófitas é que ambas são vasculares, né? Então, as pteridófitas e as gimnospermas, elas são plantas vasculares, né? Possuem os vasos condutores. Porém, as pteridófitas não possuem sementes, como as gimnospermas, tá? São fanerógamas, né? Apresentam estruturas produtoras de gametas bem visíveis, né? Já diferente também das pteridófitas. Então, o desenvolvimento das sementes do grão de pólen foi uma grande conquista evolutiva, né, das gimnospermas. Então, isso fez com que esse grupo dominasse definitivamente o ambiente terrestre, ficando independentemente da água para a fecundação. Então, as briófitas e as pteridófitas, elas estavam em ambientes mais úmidos, né, terrestre, porém úmido. Aqui as gimnospermas estão num ambiente definitivamente terrestre, né, e elas também não precisam de água para que ocorra a reprodução, tá? Diferentemente dos dois grupos anteriores. No ciclo reprodutivo, a geração predominante é a esporófita, né? Então, diferentemente também das briófitas, né? Então, agora esses grupos vão apresentar essa fase dominante, tá? Em geral, né, essas plantas se adaptam melhor em climas mais frios e temperados, né? Acreditam que existem cerca de 800 espécies de gimnospermas. Exemplos desse grupo são as araucárias, né, que é o pinheiro do Paraná, cedros, cicas, cipestres, pinheiros e também as sequoias. A gente vai ver esses grupos para a gente entender melhor quem são essas espécies, tá? Então, eles podem ser classificados em 4 filos, tá? Em 4 filos, que são esses grupos que pertencem às gimnospermas. Então, a gente tem a conífera, que são as que têm a maior altitude, chegando a 110 metros, tá? Se relacionam com a presença de cones, possuem estruturas que protegem os óvulos e as sementes. Então, ele representa o maior número de espécies e são muito conhecidas por todos, né? Que é o pinheiro do Paraná, aqui as araucárias. Então, aqui eu tenho o pinheiro do Paraná, cipestres e as sequoias. As sequoias são muito grandes, né? Quem já assistiu o Planeta dos Macacos, né? Então, essa
essa árvore representa muito, né? Aparece nesse filme Planeta dos Macacos. Próximo grupo, a gente tem as cícas. Não é tão grande, né? Possui aí 14 metros, possui crescimento cambial lento, suas folhas se assemelham às das palmeiras, caule lenhoso, que pode ser aéreo ou subterrâneo, e são muito utilizados para o paisagismo. Então a gente vê muito, né, essa espécie aqui, né, no jardim, nas clínicas, né, nas portas das clínicas que eles fazem jardim. Então é muito comum a gente ver essa planta. Genotórfita. Possui poucos representantes que apresentam características semelhantes com as angiospermas. Então que ela é muito rara, tá? Possui poucos representantes, né? A característica que assemelha com as angiospermas é que elas realizam dupla fecundação. Essa espécie, principalmente esta daqui citada no exemplo e na imagem, ela ocorre no deserto da África, né? E sua única parte visível é essas folhas, né? Que a gente consegue enxergar, que são as folhas, porque as outras estruturas, né, as outras partes do corpo fica debaixo do solo, né? Então, de todos os grupos, esse é o que menos possui representantes. E o último grupo é o Ginkgopta, que apresenta um único representante, que é o Ginkgo biloba. Com certeza todo mundo já ouviu falar, né, porque o Ginkgo biloba é muito utilizado na fitoterapia, né, medicamentos, né, a gente vê muitas cápsulas aí, nas farmácias homeopáticas, né, que vendem as cápsulas de Ginkgo biloba, porque ele reduz tontura, refresca a memória. Então, quem tem, né, problemas de memória, ele auxilia bastante, alivia as dores nas pernas, no braço, tá? Então tem muitas funções fitoterápicas, tá? Essa planta, ela é de origem chinesa, né, e tem uma história muito interessante em volta dele, porque essa planta, essa Ginkgo biloba, ela é considerada um fóssil vivo, porque ela conseguiu sobreviver às explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então ela resistiu a alta taxa de radiação e brotaram em uma cidade completamente devastada, né, pelas explosões. Então ela passou a ser um símbolo de paz e longevidade, né? Então, por ela ter essa resistência, ela é considerada, então, um fóssil vivo. Então, as folhas são semelhantes a leque, né? Tá vendo que é bonitinha as folhas, né? Muito interessante. Falo para vocês pesquisarem melhor, que é muito interessante, tá? E por ela ter essas características fitoterápicas, ela pode, né, em prova eles podem cobrar, né, um conhecimento a mais dessa espécie, tá? Dessa planta. Então é bom vocês darem uma pesquisada e aprofundar mais o conhecimento dentro dessa espécie, tá bom? Vamos entender as estruturas reprodutivas das gimnospermas. Então, como a gente viu, as gimnospermas, elas não possuem flores, mas elas possuem estróbilos, tá? Que são as estruturas reprodutivas, que possuem folhas modificadas capazes de produzir esporos, que é a formação dos gametas femininos e masculinos. Então, os estróbilos femininos
produzem óvulos, né? E os estróbilos masculinos, eles são responsáveis pela produção de pólen, tá? Então aqui eu vou ter o estróbilo feminino, tá? Que é considerado, que é chamado de pinha, que é a pinha, né? Produzem os esporos femininos. Então, os estróbilos femininos produzem esporos femininos, que é chamado de megásporos, tá? Através dos megasporângios. Então, esses termos vai aparecer muito para vocês, tá? Então, é difícil a gente ficar decorando, né, esses nomes, mas a gente tem que lembrar dessas estruturas reprodutivas, tá? Que os estróbilos femininos, eles produzem os esporos femininos, que são os óvulos. Os estróbilos masculinos, que é chamado de micrósporos, tá vendo? Que são produzidos através do microsporângios, eles são responsáveis por produzir o grão de pólen, tá? Então aqui eu tenho o estróbilo feminino e esse daqui é o estróbilo masculino, tá? É complicado, mas a gente vai entender no ciclo, tá? Então, na época da reprodução, as escamas do estróbilo feminino ficam bem separadas, né? Permitindo que o grão de pólen alcance, né, a proximidade dos óvulos. Germinam, produzem o tubo. Deixa eu só ver aqui. Então, as estruturas, né, que é o óvulo, a gente vai ter a semente, que é o óvulo fecundado, formada por um tegumento, que é as reservas. A semente, ela é o óvulo fecundado, considerado então uma fortaleza biológica, porque ela abriga quem? Aqui, ó, o embrião, né? Essa semente, ela abriga o embrião contra a desidratação, o calor, o frio e até contra a ação de parasitas, tá? E são compostas por 3 partes básicas, que é o embrião, né? O endosperma, aqui, que é aqui em volta, tá? Essa massa, que é uma reserva alimentar, tá? E a casca, que é chamado de tegumento, que recobre, então, toda essa estrutura, né? O endosperma é responsável pelo fornecimento da reserva alimentar para o embrião, né? Que garante o seu desenvolvimento, né? Que permite que esse embrião cresça e se desenvolva. Aqui o grão de pólen, né, como a gente viu aqui, eles são produzidos pelos estróbilos masculinos, tá? Então carrega, né, o grão de pólen, ele carrega o gameta masculino imaturo, tá? Que é produzido então nos estróbilos, também conhecido como cones. Então são os estróbilos masculinos, né, que são responsáveis, né, pela fertilização e que abrigarão a semente. Então, os estróbilos masculinos, normalmente eles ficam em ramos mais baixos, como a gente pode ver aqui nas estruturas, né? E os femininos em ramos superiores. E isso ocorre para quê? Para evitar a autofecundação, porque o vento não leva o grão de pólen diretamente para o óvulo, então ocorrendo a fecundação por pólen de outras árvores, certo?
Então, no ciclo, a gente vai conseguir compreender melhor. Então, aqui nós temos o ciclo reprodutivo. O ciclo, ele começa com a planta adulta. Então, a planta adulta é o esporófito maduro, tá? Então, lembrando, em todos os grupos, a gente tem o quê? Alternância de geração. Então, eu vou ter a fase do esporófito e a fase do gametófito. Nas gimnospermas, a fase do esporófito é o predominante, que é o indivíduo, é a árvore, né? É aquilo que a gente vê, tá? Então, o esporófito maduro, lembrando, né? Ele é 2N. Os estróbilos masculinos, então aqui eu posso ter uma planta, né, hermafrodita, que eu vou ter o quê? O masculino e o feminino. Então, o estróbilo masculino, ele sofre meiose e produz 4 aqui, ó, micrósporos haploides, tá? Que é N, aqui não veio escrito, tá? Que vai se desenvolver no grão de pólen, aqui o grão de pólen, tá? O grão de pólen é formado por 2 células protolares, tá? Que não apresentam função aparente. E uma célula do tubo e uma célula geradora, tá? Então, aqui célula generativa e célula do tubo, tá? Então, o grão de pólen produz, né, essas células, que é um gametófito masculino, tá? Imaturo. Então, aqui eu tenho o gametófito masculino imaturo. Então, recapitulando, o estróbilo masculino, ele sofre meiose, se divide em 4 micrósporos, que vai formar, então, o grão de pólen, tá? Esses micrósporos se desenvolvem no grão de pólen, muitos, tá? Que eles ficam, então, dentro de sacos aéreos. Já os estróbilos femininos, né, a gente encontra o quê? Nos óvulos, certo? Que são formados no esporângio, né? Então, aqui eu tenho o estróbilo feminino, né, que vai sofrer meiose e ele forma o megásporo, tá? No megasporângio, né, quando ele sofre essa meiose, forma o megásporo, que é o haploide, lembrando aqui, ó, N, tá? Os grãos de pólen são liberados e levados pelo vento. Esse grão de pólen, então, ele atinge a escama, tá, desse estróbilo feminino. Então, ocorre o quê? A polinização, né? Porque o grão de pólen atingiu a escama do estróbilo feminino, tá? Então, para acontecer esse processo de fecundação, tem que já ter acontecido, né, a meiose no estróbilo masculino e no feminino, tá? Produzindo, então, os gametas feminino e masculino. Então, após a polinização, o vento levou o grão de pólen lá para o estróbilo feminino. O grão de pólen, então, germina, formando o tubo polínico. Aqui, ó. Então, aqui o grão de pólen encontra o megásporo, né, e começa a formar, então, o tubo
polínico. Formou o tubo polínico, né? Esse tubo polínico é responsável, então, por levar o grão de pólen até o gametófito feminino, que é chamado de oosfera, tá? Aqui, ó, arquegônio com oosfera. Oosfera é o gameta feminino, tá? Que é N. Essa fecundação, ela pode demorar um mês, mais ou menos, até chegar no arquegônio, tá? Então, isso varia muito de espécie para espécie, tá? Quando o grão de pólen germinado segue lentamente seu caminho, o tubo polínico vai crescendo, né? Atinge a osfera e descarrega os 2 gametas masculinos do interior do gameta feminino. Então, vai depositar, então, aqui a célula generativa e a célula do tubo dentro, então, da osfera, tá? Um desses núcleos, tá, do gameta masculino funde-se com o núcleo da osfera e o outro ele vai sofrer degeneração, tá? Então, geralmente, a formação pode acontecer em vários arquegônios e também várias osferas, tá? Com isso, há a fecundação de mais de uma osfera e, consequentemente, o início da formação de vários embriões no interior de um único óvulo, tá? Esse fenômeno, então, quando a gente tem vários arquegônios, várias osferas, né, e formação de vários embriões no interior de um único óvulo, isso é chamado de poliembrionia, tá? Mas geralmente apenas um embrião sobrevive. Então, esse fenômeno pode acontecer, mas acaba todo mundo morrendo e gera apenas um embrião, tá? E após a fecundação, cada óvulo se desenvolve em semente. E a semente, né, tem aqui o embrião, ela vai se desenvolver na semente, que no caso dos pinheiros, né, das araucárias, é o pinhão. Essa semente cai no solo e, se encontrar o ambiente adequado, ela germina e dá origem a um novo esporófito, tá? Um esporófito novo, um esporófito jovem, que vai crescendo, se desenvolvendo até se tornar um esporófito maduro e começar todo o ciclo de novo. Então, como a gente consegue observar, o ciclo reprodutivo de todos os grupos é igual, né? Só vai mudar as plantas, mas o ciclo é o mesmo, tá ok? Então, vamos para as angiospermas, porque pelo jeito a gente não vai conseguir falar muita coisa de novo, né? Porque o nosso tempo passa muito rápido. Quais são as características, então, principais das angiospermas? A palavra angiospermas vem do grego anjo, que significa bolsa, e esperma, semente. Então, é como se fosse, né, uma bolsa que envolve a semente. São plantas complexas, né, então elas possuem tudo, que apresentam raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Então, é o grupo mais derivado, o grupo mais complexo, né? É o grupo mais diversificado, com mais de 250 mil espécies. São plantas vasculares, né? Apresentam vasos condutores e também são fanerógamas, né? Que apresentam estruturas produtoras de gametas semivisíveis. E a presença de flores e frutos é fundamental para o desenvolvimento das angiospermas, então, sendo as novidades evolutivas desse grupo. Então, flores e frutos, tá? As flores, elas possuem várias cores, né? E são cores vivas, possuem néctar e cheiro, que isso faz atrair os pássaros, insetos, que vão auxiliar, então, na polinização. Mas também tem flores que não têm
cores, né? Não apresentam peças coloridas, não são perfumadas e muito menos produzem néctar. Coloridas e perfumadas ou não, é das flores que as gimnospermas produzem sementes e frutos. Independente, né? Se ela tem cor, cheiro, néctar ou não, elas vão produzir sementes e frutos, ok? Os frutos são importantes para proteger as sementes das plantas, né? Então, é esse fruto que é essa bolsa que envolve, então, a semente. Essas espécies de plantas ocorrem nos mais variados tipos de hábitats, desde ambientes aquáticos até áridos, né? Então, é o maior grupo que a gente tem. Então, as estruturas, como eu disse para vocês, elas possuem flores e frutos, então a gente vai ver essas estruturas separadas. Pelo que eu estou vendo aqui, o nosso tempo não vai dar muito, então a gente vai ver as estruturas das flores. Na próxima aula a gente conclui, então, falando sobre o fruto, né, e os grupos que a gente tem dentro das angiospermas. Então, a estrutura das flores, né? Então, as flores, ela é considerada a estrutura reprodutiva da planta, tá? São formadas por folhas modificadas, né? E especializadas. Então, elas possuem órgãos de suporte, órgãos de sustentação e órgãos órgãos de suporte, órgãos de proteção e os órgãos de reprodução, tá? Então, o órgão de suporte, a gente tem aqui, ó, o pedúnculo, tá? Ele que liga a flor, né, ao resto do ramo. Então, é como se fosse aquele caulezinho, ramo, né? E o receptáculo floral, que é esse aqui, ó. Esse receptáculo é uma dilatação, tá, do pedúnculo, onde se insere então o restante das peças florais. Então, daqui que vai sair as sépalas, né, o ovário e tudo mais. Os órgãos de proteção são os órgãos que envolvem as peças reprodutoras, tá? Protegendo e ajudando a atrair animais polinizadores. Tá? Então, o conjunto dos órgãos de proteção são chamados de perianto, né? E uma flor sem perianto, a gente fala que ela é uma planta nua, que não possui, é uma flor nua, que não possui esses órgãos de proteção. Quais são esses órgãos de proteção? É o cálice e a corola, tá? Aqui não está escrito, né? Cadê o cálice e cadê a corola? O cálice é o conjunto de sépalas, que é essas estruturas verdinhas aqui que a gente vê nas flores por baixo das pétalas. Então, isso são chamadas de sépalas. Então, o conjunto de sépalas é chamado de cálice, tá? São parecidas com folhas, né? Porque elas são verdinhas, mas são sépalas que chama, tá? Então, a função dessas sépalas é proteger a flor quando ela está em forma de botão, quando ela não desabrochou ainda, tá? Quando a flor não possui sépala, disse que ela é assépala, tá? Só acrescentar o azinho, tá? E a gente tem a corola. Então, os órgãos de proteção, cálice e corola. Cálice, conjunto de sépalas. Corola é o conjunto de pétalas, tá? Então, aqui a gente vai ter várias pétalas. Então, as pétalas, todas as pétalas formam-se, então, a corola, tá? Que são elas que vão atrair, né, os polinizadores, porque normalmente elas são coloridas, perfumadas e elas possuem glândulas produtoras de néctar, tá? Na base.
aqui na base das pétalas, né, elas possuem glândulas produtoras de néctar, tá? Quando ela não tem pétala, disse que ela é apétala, tá bom? E a gente tem, por fim, os órgãos de reprodução, né? Então, as folhas férteis modificadas no centro da flor, tá? E designadas esporófitos, tá? As folhas férteis masculinas formam o anel mais externo e as folhas férteis femininas o interno. Então, aqui o feminino e aqui de fora o masculino. Esse conjunto todo aqui, que é a parte masculina, é chamada de androceu, tá? Chamado de androceu, que são as anteras, essa parte marronzinha, e o filete. A parte feminina é essa aqui do meio, tá? Que é chamada de gineceu. Então, eu tenho o estigma, o estilete e aqui embaixo o ovário. Então, androceu e gineceu. O androceu é o conjunto dos estames, né? Então, os estames, eles são folhas modificadas. Que sustentam os esporantes, né? Então, são constituídas por um filete, tá? E pela antera, como eu já falei pra vocês. Então, aqui é onde vai acontecer no filete, na antera, a produção do grão de pólen, tá? Aqui a parte feminina da flor é o conjunto de carpelos. Cada carpelo ou esporófito feminino é constituído por uma zona alargada oca inferior designada ovário, que contém óvulos. Então, aqui o ovário possui vários óvulos, ou um, tá? Isso vai variar. Então, após a fecundação, as paredes do ovário formam o fruto. O carpelo prolonga-se para uma zona estreita, o estilete, né? Então, aqui o estilete se alonga, né? E termina numa zona alargada que recebe os grãos de pólen. Então, aqui no estigma é que a planta recebe os grãos de pólen, tá? Geralmente, o estigma é mais alto que as anteras, né? De modo a dificultar a autopolinização, tá? Então, normalmente, esse aqui ele vai mais alto do que a antera para evitar, então, a autofecundação. Ok? Mas a gente vai ver essas estruturas, o androceu e o gineceu, separadamente, tá? Pra gente entender melhor. E uma curiosidade, né, é a inflorescência, que isso acontece muito, tá? E isso também às vezes é cobrado muito em prova, tá? Essa questão da inflorescência. A inflorescência é conjunto de flores localizados em sistemas de ramos, que podem ser muitas vezes confundidos com uma única flor, como o girassol, né? O girassol a gente acha que ele é uma única flor, mas não é, ele é uma inflorescência. Então, inflorescência é um conjunto de flores, então cada estrutura dessa aqui, ó, é uma flor, tá? Então, aqui é uma flor. Então, o girassol é uma inflorescência, porque é um conjunto de flores em um único ramo, tá? Então, aqui que a gente acha que são as pétalas, tá, do girassol, é chamado de brácteas, que são folhas modificadas, tá? Então, assim, não é só o girassol, a gente tem muitas flores aí no nosso deserto. Quando a gente vê, assim, por exemplo, um galho ou um ramo cheio de flores no mesmo ramo, no mesmo galho, aquilo lá é chamado de inflorescência, tá? Estouramos
já o nosso tempo. Então, assim, eu não vou continuar, porque tem muitas coisas dentro de angiospermas que a gente precisa ter atenção, porque é o grupo que mais é cobrado pra gente em prova, é o angiospermas, porque ele é o mais complexo, tá? Então, eu não vou avançar pra gente não estourar muito tempo, né, que a gente já estourou o tempo, mas aí na próxima aula, então, a gente vai ver essas partes reprodutoras das flores, né, o ciclo de reprodução, como que acontece, e a formação do fruto, tá? E aí sim a gente finaliza esse reino e já iniciamos o outro, tá ok? Então, muito obrigada, bons estudos para vocês, vou deixar uma lista de exercícios, tá? E qualquer dúvida é só mandar uma mensagem aí, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.